A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 3 das lições bíblicas jovens, que tem como título O temor a Deus é o caminho da santificação. Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos comentando o tema do trimestre separados para Deus. E hoje estaremos comentando a lição 3. O temor a Deus é o caminho da santificação. Então, dentro desse aspecto dessa lição de número 3, nós vamos falar um pouco sobre o temor do Senhor, e é de conhecimento nosso que nós sabemos, porque as Sagradas Escrituras já nos alertam e nos exorta sobre isso, nos mostrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o caminho para a santificação, como o autor coloca na introdução da lição. Outra coisa que nós devemos entender é que o temor a Deus não deve ser confundido com ter medo de Deus, ou com ter medo, ou com o medo de ir para o inferno. Porque temer a Deus é algo mais sublime, é algo sublime, vamos falar assim, é diferente totalmente desses dois aspectos, porque temer não é ter medo, temer a Deus não é nada disso, é disso que nós vamos falar nessa lição de hoje. E o tópico primeiro, o autor já vai falar sobre essa parte do temor ao Senhor, mostrando que temer ao Senhor não é ter medo. Porque quando nós falamos sobre temor, pode falar na sua sala de aula o que vocês entendem por temor. Certamente as pessoas que vão estar ali vão falar é medo, ter receio de alguma coisa, ter assombro. Mas o temor do Senhor é algo totalmente diferente disso. Por quê? Porque ele não causa opressão, ele não causa insegurança, ele não causa perturbação. O temor do Senhor traz segurança e traz paz. Quem serve a Deus e tem intimidade com Ele é porque teme a Ele. Ninguém vai querer ter intimidade com uma pessoa que é ruim, ou seja, uma pessoa que você tem medo, uma pessoa que você não se sente à vontade de estar ao seu lado. Então, temer a Deus é ter paz e segurança. Para se ter intimidade com Deus, tem que se ter temor a Deus. E esse temor a Deus inclui respeitá-lo, inclui dar-lhe o lugar de glória, de honra, de reverência, ações de graça, louvor e proeminência que ele merece. Então, meus amados irmãos, quem teme ao Senhor é diferente de quem tem medo de Deus. Porque quem tem medo de Deus se esconde. E além de se esconder, esconde o pecado dele. Essa é a diferença, porque quem tem medo de Deus se esconde, mas quem teme a Deus, ele confessa os seus pecados e deixa, ele não se esconde, porque aquele que se esconde é porque tem medo, não tem temor de Deus. Eis a diferença, que quem teme ao Senhor conhece, porque tem intimidade com ele. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles pecam, eles se escondem. Por que se esconderam? Porque tiveram medo e queriam esconder o seu pecado. Mas aquele que teme ao Senhor procura sempre o caminho da comunhão, procura sempre o caminho da intimidade com Deus. E dentro desse primeiro tópico ainda, o autor vem falar que o temor define a quem a pessoa serve. Por que servimos a Deus? Já falamos sobre isso, porque tememos a Ele. O que é temer a Deus? É respeitá-lo, é dar o lugar de glória, honra, reverência, ações de graça, louvor. Isso é o que é temer ao Senhor. E não se esconder, porque quem se esconde é que tem medo, mas aquele que teme quer estar perto, porque tem intimidade com ele. Não procura se esconder, quer ficar mais próximo ainda da presença de Deus. Aquele que teme ao Senhor, ele faz um autoexame para evitar que algo venha desagradar a Deus.
Aquele que teme a Deus não anda preocupado em agradar os outros, não tem essa preocupação ou receber a aprovação deles, não. A preocupação de quem teme a Deus é fazer a vontade do Senhor. Foi justamente o que aconteceu com Pedro. Houve uma ocasião em que Pedro estava sentado junto com os gentios e estava numa conversa descontraída, mas quando chegam os irmãos judeus, os judeus tradicionais, que muitos ainda não entendiam o plano de salvação de Deus para com toda a humanidade, Pedro começa a se afastar daqueles irmãos, porque ele estava procurando agradar a liderança, procurando agradar os seus companheiros. Mas quem teme a Deus não está preocupado com essas coisas, está preocupado em unicamente agradar a Deus. E o temor do Senhor exige intimidade com Ele, porque no Salmo 25, versículo 14, assim nos fala o Senhor: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe fará saber o seu conserto. A verdade do Evangelho é esta, meu irmão, que o temor do Senhor ele exige sim intimidade com Ele. Este é o segredo. Olha que interessante, o salmista dá o segredo. O segredo do Senhor, ele está dizendo aquilo que está oculto aos olhos dos outros, que é o segredo que Deus tem, ele revela para aqueles que os temem. E lhe fará saber o seu conserto, é para aqueles que temem a Deus. E para receber conselho, para receber segredo, uma pessoa só conta o segredo à outra se tiver intimidade com ela, se conhecê-la, se souber com quem está lidando. Ninguém conta segredo para uma pessoa que não tem confiança, que não tem intimidade. E a palavra de Deus está nos falando que o segredo do Senhor é para os que o temem. Que interessante isso. O tópico segundo vai falar sobre o livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. Neste tópico, o autor vai falar um pouco sobre o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes ele está inserido num hall de livros chamado de livros sapienciais ou de sabedorias. Tanto o livro de Eclesiastes quanto o livro de Jó e de Provérbios. Alguns ainda até colocam o Cantares de Salomão, mas o autor aqui não colocou. Ele incluiu apenas esses 3 livros como os livros sapienciais. Na verdade, são livros de sabedoria. O livro de Cantares entra mais naquela divisão de livros poéticos, que também está incluso o livro de Eclesiastes. É também um livro poético. Então, dentro desses aspectos, algumas pessoas dão descrédito ao livro de sabedoria, ao livro sapienciais, porque acham que dentro dessa categoria de livro não tem questões teológicas mais profundas. Mas eles se enganam. Por quê? Porque quando nós vamos ler e estudar, percebemos que estes livros contêm não somente temas teológicos profundos, como em especial orientações para uma vida cristã saudável. Neste livro de Eclesiastes, o autor vai condenar as futilidades da vida e vai conduzir aquelas pessoas que irão ler o livro a uma valorização do que realmente é importante. E o que realmente é importante é o abandono das vaidades deste mundo e a valorização da sabedoria que destaca o tempo de Deus. O livro de Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão e vai tratar de alguns temas, porque o autor vai falar sobre a estrutura deste livro. Então, neste ponto, nós vamos falar de maneira rápida, assim como o ponto 3 desse tópico segundo, vai falar sobre essa estrutura do livro. É os temas que é abordado no livro: busca por satisfação, tempo para todas as coisas. Capítulo muito conhecido do livro de Eclesiastes, que é o capítulo 3, vai mostrar sobre a aspereza da vida, a transitoriedade da fama, vai também mostrar a prática religiosa, a corrupção política, a vaidade, o desamparo e a ignorância do homem, a busca pela sabedoria, protocolo da corte, dentre outros assuntos. Contudo, o mais importante é o resultado final da sua vida, ou seja, o autor vai falar de tantas outras coisas,
de tanta coisa nesse livro, mas o que é mais importante é o resultado final da sua vida. Ele vai mostrar as futilidades da vida aqui, neste plano que nós estamos na Terra vivendo, mas o final da vida é o que é o mais importante, e o final vai depender daquilo que nós fazemos nesta vida. O terceiro e último tópico vai falar sobre o temor a Deus dá sentido à vida. Aqui especificamente ele vai tratar do capítulo 12 de Eclesiastes, que foi o texto da leitura bíblica. Então ele vai mostrar aqui que o que dá sentido à vida é o temor do Senhor. E isso fica claro, se os irmãos perceberem, poucas pessoas sabem, mas você agora vai saber que o capítulo 12 do livro de Eclesiastes, se você perceber, essa alegoria que ele está fazendo a partir do versículo 2, ele está falando do corpo humano envelhecido. Ali ele vai falar sobre a perda da visão, a tremedeira, a perda da audição, a perda da mobilidade e o cansaço que são retratados por ele. Ele também ilustra a chegada da morte de forma alegórica. Então, meus amados irmãos, os irmãos perceber, vai mostrar antes que se escureça o sol, versículo 2, e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da terra, falando da visão, do olho, vai se escurecer, porque a pessoa quando fica velho, vai perdendo a visão aos poucos. O versículo 3 fala, no dia em que tremerem os guardas da casa, está falando das pernas. Quando a pessoa fica idosa, você começa a tremer. É normal, é a idade chegando. E se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, olha só, os moedores vão cessar os dentes, por já serem poucos, porque a idade vai passando, os dentes vai caindo. É assim, meu irmão. Então, os irmãos percebam, pesquisem depois, irmão, para vocês darem uma aula bem aplicada sobre isso aqui, que o autor está falando da velhice. Por isso ele começa, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. O caminho da santidade e o tempo, o autor vai falar também. Tá mostrando aqui, o autor está mostrando nesse livro que ele teve muitas oportunidades na vida, mas ele aproveitou a vida, aproveitou, mas de maneira errada. Todavia, o que acontece? Salomão não quer ir ao túmulo sem aconselhar os mais jovens a aproveitarem melhor o tempo de vida que é curto. Em geral, o jovem acha que sua vitalidade e disposição nunca vão cessar. Mas Salomão está falando, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A palavra do Senhor está nos alertando para sabermos utilizarmos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, as coisas desta vida, para sabermos usá-la e permanecermos em santidade e em temor ao Senhor. Porque quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino. E o caminho da santidade produz no crente o desejo de ser diferente. E é isso que lhe dá segurança em relação à sua fé. E fortalece a esperança para a salvação. Porque a Bíblia deixa claro que sem a santificação não veremos ao Senhor. Porque a Bíblia fala em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E o autor de Eclesiastes está nos alertando sobre isso, que tudo que ele fez, tudo que se passou, o fim é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Este deveria ser o fim de todo o homem, para se quando chegar na velhice não passar por adversidades tamanha que venha a morrer sem Deus. Por isso o temor do Senhor e guardar seus mandamentos é necessário. Por que é necessário? Porque isso é o que nos dá garantia de estarmos caminhando com Cristo para o céu. É isso que a palavra de Deus nos fala.
O autor fala no capítulo 12, versículo 14, que Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, ou seja, tudo está patente aos olhos daquele ao qual devemos prestar contas. O fato de que todos os seres humanos serão julgados por Deus está intimamente ligado à ideia da santidade de Deus. Deus vai trazer tudo a juízo. Por isso, Salomão sabiamente encerra seu livro, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando que o fim é este: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 3 das lições bíblicas jovem. O temor a Deus é o caminho da santificação. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.